E estamos de volta com o nosso podcast Pode Crer, hoje batendo um papo muito especial com o professor, mestre, pastor, pai, David Borges. Pastor, eu perguntei para o senhor antes do intervalo se em algum momento da sua caminhada você falou, opa, peraí, tô demais nessa palavra aqui, vou lá para a cara do pó. Já aconteceu isso com o senhor? Sim, já aconteceu. Como eu disse, com 17 anos de idade eu levei Jesus a sério. E na minha cidade tinha muito profeta, muita gente que ia para o monte e tudo mais. Então eu peguei e fui para o monte. Eu era o mascote do monte. Então eu ficava terça e sexta durante 4 anos indo para o monte. Então eu busquei muito. Aí quando eu vim para Belo Horizonte, né, comecei a fazer um seminário lá, eu não entendi porque Deus ele me tirou de lá e falou assim, Deus, mas faltam 6 meses para eu terminar esse seminário aqui. Aí ele me tirou de lá, eu vim fazer o carisma. Aí no carisma eu fiquei apaixonado pela palavra de Deus e comecei a ler muito, né? O próprio carisma te estimula a ler muito, porque todo líder precisa ter essa prática de leitura. Aí depois disso eu fiz um bacharel de teologia. E nesse período parece que eu deixei aquela busca intensa de lado e comecei a mergulhar só nos livros. Aí teve um momento que eu falei assim, meu Deus, eu tô com saudade de ir no culto, mas, sabe, aquele culto de mais poder, entre aspas, né? Aquele culto mais avivado, aquele culto mais alegre. Sim, aquele do mergulho. Aquele do mergulho, exatamente. Eu falei, eu tô com saudade. E o Espírito Santo ele começou a falar comigo, David, você tá muito mergulhado nos livros e tá esquecendo do relacionamento. E eu comecei a ter essa saudade. A saudade daquele, sabe, que todo mundo diz, aquele primeiro amor, aquela busca intensa. Eu comecei a ter essa saudade. Conferência do Espírito Santo. Sim, exatamente. Senhora para começar, senhora para acabar. Você mergulha. Então, esse foi um dos momentos que eu falei assim, meu Deus, parece que eu tô me perdendo. Eu tô muito na letra, eu tava muito crítico. Muito crítico. E é um dos perigos de alunos de seminário. Ficar muito crítico. Valoriza muito o grego, valoriza o hebraico, valoriza uma interpretação mais profunda da Bíblia, uma revelação. Aí na hora que você senta para ouvir alguém, aí você fica crítico. Aí pastor Márcio abre um texto e fala assim, peraí, será que essa interpretação está correta? Aí você vai numa outra igreja, peraí, não é bem assim não. Aí foi nesse momento que eu tive que me quebrantar, foi quebrar o meu orgulho e falar assim, não é assim que funcionam as coisas. Então, foi nesse momento que eu comecei a me perder, eu falei assim, tem que voltar a essência da adoração ali, senão... E é o que acontece, é o que você começou com essa pergunta. Muitas pessoas se perdem, e se perdem por quê? Porque olham apenas para esse lado, né? Para o lado da palavra, para o lado da letra, para o lado, né, e perde esse equilíbrio. Eu estava perdendo esse equilíbrio. Aí eu voltei. Aí eu falei assim, agora eu vou no culto, sabe aquele culto simples, que não tem muita teologia, que Deus fala de uma forma assim. Foi um dos cultos mais maravilhosos que eu fui, que eu falei assim, eu vou começar a ir nesses cultos para quê? Para me quebrantar. Porque eu precisava disso. Fantástico. Fica a dica aí, o termômetro, então, para você saber se você está indo muito para um lado, você começar a criticar todo mundo. Né? Se todo mundo que pregar está com um problema, você arruma um problema, às vezes o problema pode ser na gente. Exatamente. Bom demais. Olha, o pastor trouxe 2 livros aqui de presente que eu já fico agradecido. O primeiro Tem Homem Aí? E o segundo, que ele está lançando agora, Resgate da Masculinidade. Nos tempos de hoje nós estamos vivendo, pastor, qual que é a importância que o senhor vê de um tema como esse, o resgate da masculinidade hoje nos casamentos, né? Nos relacionamentos, nos namoros, quando o jovem começa a conhecer a esposa. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente. Então, é importante demais, é essencial, e a gente tem se perdido. Na verdade, a gente não tem nem se perdido, porque a gente nem conhece sobre o assunto. Como que surgiu esse tema? O primeiro Tem Homem Aí? Que é uma paráfrase da pergunta de Golias. Golias está durante 40 dias, 2 vezes por dia, de manhã e à noite, falando assim, tem homem não? Dai-me homens. Vamos resolver isso daqui. Desafiando, afrontando. E ninguém se posicionava. E não é uma pergunta apenas, né, na minha interpretação ou opinião, né, eu me imagino lá na cena e eu vejo não é uma pergunta apenas de Golias. O próprio exército de Israel estava perguntando, né, cadê os homens? Não tem ninguém para resolver a situação? O rei estava procurando. Era lícito, tinha recompensa, todo mundo estava procurando. E
as crianças, as mulheres e os idosos, provavelmente dentro das casas, estavam se perguntando, cadê os homens? Por quê? Porque se eles perderem a batalha, nós seremos escravizados. Sim. E é uma pergunta que ecoa até os dias de hoje. Né? Cadê os homens? Tem homem aí? Onde estão os homens? E é isso. O primeiro livro Tem homem aí? O fundamento da masculinidade. E para a gente conversar de fundamento, a gente precisa saber o que é ser homem. Eu pergunto para muitas pessoas nos cursos, nos congressos, nas aulas, eu falo assim, o que é ser um homem? E a pessoa fica perdida, não sabe. Eu falei, se seu filho te perguntar o que é ser um homem, porque você está falando que um dia eu vou me tornar um homem, eu sou menino, mas o que é ser um homem? Quando eu me torno um homem? Sabe, a gente precisa conversar mais sobre isso, mais sobre masculinidade, e o que eu percebo muito é que a gente conversa muito sobre a missão do homem. A missão do homem dentro do relacionamento, dentro do casamento. Tanto que muitos congressos de homens, muitos cultos de homens, você não vê muitos adolescentes, muitos jovens. Por quê? Porque eles têm na mente que assim, culto de homens é mais de 30, 40 anos. Então, entra aquela questão que a gente falou. Os homens olham para mim e falam assim, nossa, é um menino falando sobre masculinidade. Sim. Por quê? Porque eu tenho 31 anos e tem culto que tem 3 pessoas com menos de 31. Tem culto que não tem ninguém com menos de 31. Então, falar sobre masculinidade, falar sobre ser homem, deveria ser algo que começa desde o menino ali, desde os 12 anos de idade para frente. É essencial, porque a gente tem se perdido também no meio da nossa sociedade. Sim. E dentro de um relacionamento, pastor, o que o senhor acha que é o papel dessa pessoa, ela passar desse entendimento? Porque da mesma quando o senhor me fala, isso me chama atenção para uma coisa. Igual o culto da família, né? Você pegar o culto da família, eu não vou. Eu pensava assim, né? Quando eu cheguei em Lagoinha, aí tinha lá o culto da família. Eu falei, culto da família? Família é pra gente velha, né? Então quando você fala isso, que as pessoas também pensam isso, culto dos homens. O culto dos homens é para homem de 35, 40, 50 anos. Ok, eu não vou, né? Quando a gente traz para um relacionamento, né? Quando que você acha que é importante ele mudar esta mentalidade? Ou o que você acha que tem faltado nos relacionamentos nesse sentido, da pessoa entrar num casamento e não entender a importância dela ser homem dentro de casa? Então, ele tem que ver antes de entrar no relacionamento. Quando ele entra no relacionamento e fala assim, nossa, eu tenho que me comportar como um homem, eu tenho que ser um homem, já está muito tarde. Entende? Entendi. Com 12 anos deveria acontecer a iniciação masculina. Né? Você já ouviu falar sobre Bar Mitzvah? Sim. Então, o Bar Mitzvah, ele é um ritual judaico. Isso. Que você pega um menino e introduz esse menino nesse ritual, ele entra na sinagoga, ele lê a Torá e tem todo um momento especial ali. É o segundo momento mais especial na cultura judaica. O primeiro é o casamento, que eles ficam até 7 dias celebrando o casamento. E os homens da família se juntam e começam a falar, conversar e motivar esse menino, porque a partir dali ele vai ser considerado homem. E Jesus provavelmente passou, a Bíblia não deixa claro, mas segundo a cultura, a gente consegue entender que ele passou por esse ritual também. E quando a gente olha o final do ritual, esse menino, ele já é considerado homem pela sociedade. Por quê? Porque ele já pode casar, ele pode comprar e vender, negociar, e ele tem responsabilidade na sinagoga. Quando a gente vem aqui para o Ocidente, a gente encontra um resquício disso na tribo indígena, onde que eles colocam uma luva cheia de formiga e faz os rituais indo para frente e para trás, e ele tem que passar por esse ritual diversas vezes. A gente vê isso em outras tribos também, um resquício desse ritual, essa iniciação masculina. Aqui no Ocidente, praticamente a gente não tem com meninos. Então, eles não sabem, por exemplo, o que me levou... Seria a festa de debutante da menina, por exemplo? Seria... Mas seria até um pouquinho antes. A festa de debutante acontecia com 15 anos, porque geralmente a menstruação era com 15 anos. Sim. A menstruação é o ápice da puberdade. A puberdade ela começa a cerca de 8, 9 anos de idade, e o ápice dela vem quando vem a menstruação para as meninas. Então, aquilo que acontece na iniciação masculina lá, né, na cultura judaica, lá com os índios ou em algumas outras tribos, outras nações e tal, acontece naturalmente aqui no Ocidente com as meninas. Quando ela menstrua, as mulheres chegam e falam assim, nossa, agora você é uma moça, você pode engravidar, você tem responsabilidade e tudo mais. Então, a partir daquele momento, ela é uma mulher? Não necessariamente. Por quê? Porque ser mulher e ser homem está intrínseco maturidade.
Maturidade. Então, o que entra, né, respondendo diretamente a sua pergunta, o que isso muda dentro de um relacionamento? Quando eu descubro o que é ser homem, e eu falo, ser homem é ser maduro, eu começo nesse processo de maturidade, e quando eu entro no relacionamento, eu ajo como um homem, ou seja, eu ajo de forma madura. Só que maturidade, a gente não adquire de uma hora para outra. A maturidade é um processo. E esse processo deveria acontecer dos 12 anos até os 20 anos de idade, que é o processo natural biológico que a gente passa de puberdade, né? As modificações no corpo, o amadurecimento do menino, ele começa com 8, o ápice é com 12, 13 anos e o final é de 18 a 20 anos. Que é um interessante para o menino ele já ser considerado homem maduro depois dos 20 anos. Então, nesse processo, né, de procurar o amadurecimento, se ele entra no relacionamento, a gente vê a diferença entre um homem, alguém maduro se relacionando, e os meninos se relacionando hoje em dia. Tanto que, se você olhar um cara de 30 anos de idade agindo de forma imatura, você vai falar assim, o cara não respeita, o cara não espera a vez dele de falar, o cara, as brincadeiras dele não tem limite. Aí você fala, é um meninão. Sim, é uma exatamente. criança e tal. Por quê? Porque ele não tem maturidade. Ele não está agindo de acordo com a maturidade que ele deveria ter para a idade dele. Quando você vê um menino, alguém menor, 8, 10 anos de idade, você vê alguns resquícios de maturidade nele, aí você fala assim, nossa, já é um homenzinho. Então, o que difere meninos de homens é a maturidade. Aí, quando entra no relacionamento, uma mulher se relaciona com um homem maduro, ela colhe esses frutos, né? Tanto para homem quanto para mulher. Ser mulher também é ser maduro. Só que a gente tem uma debilidade. Por quê? Porque você já percebeu que mulheres mais novas, elas se relacionam com homens mais velhos? Sim. Por quê? Porque os homens eles demoram mais para amadurecer. E talvez seja porque não tem essa conversa, não tem essa iniciação masculina aqui, né, no Ocidente. Sim, tipo uma menina de 18 anos, às vezes com um menino de 18 anos, não vai dar certas ideias, os pensamentos. E como a gente vê às vezes em relacionamento, esta reclamação da mulher, principalmente em relacionamentos que não foram bem sucedidos, né, da mulher reclamar exatamente isso, falar, eu separei, era menino demais, não era homem nesse sentido, né, de entender as suas responsabilidades, as suas maturidades. Pastor, o senhor falou da cultura judaica e tudo mais, mas assim, na prática hoje, assim, da nossa igreja, por exemplo, do nosso meio cristão, o que deve ser feito com as nossas crianças para que eles possam se sentir maduros? Isso é interessante. Isso é uma pergunta, assim, uma das melhores perguntas que você podia fazer. Porque a Bíblia diz, Tiago 1,27, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e permanecer incontaminável. Se tem órfão e tem viúva, é porque tem a ausência do masculino. E, infelizmente, a gente vê a ausência do masculino por abandono, por diversos motivos ruins. Ou o cara abandonou, ou o cara está dentro de casa, mas ele é omisso, ou, infelizmente, ele morreu, mas ele morreu porque ele não cuidou da saúde, porque ele é um criminoso, porque, enfim, tem vários motivos porque tem a ausência do masculino. E muitas mães de menino vêm me procurar hoje, depois que eu escrevi os livros, comecei a ministrar os cursos. Por quê? Porque ela não tem uma referência de masculinidade saudável e forte dentro de casa. Então, como que eu faço? Essa é a pergunta. Como que eu faço para trazer esse menino à maturidade? Primeiro, a gente precisa entender que menino tem que ser menino. Menino tem que brincar. Essa questão de, ele é menino, mas ele já é um homenzinho, ele já é responsável e tal. Não, criança tem que ser criança e não pode pular essa fase. Claro, tem crianças que acabam sendo empurradas pela situação. Sim, claro. Enfim, a gente não tem esse controle. Mas criança tem que brincar. Paulo, ele fala, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, ele fala assim, quando eu era menino, eu discorria como menino, eu brincava, eu me comportava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu decidi deixar as coisas de menino. Então, o nosso papel é levar o menino a essa decisão, porque maturidade é uma decisão.
Entende? Olha só. Maturidade é uma decisão. Ele tem que decidir, olha, eu não vou ficar muito mais tempo no videogame. Por quê? Porque agora eu já estou procurando ser um homem maduro e eu tenho responsabilidade de arrumar minha cama, de jogar o lixo fora, de ajudar, né, de fazer alguma coisa aqui dentro de casa. Entende? Então, isso precisa ser gerado nele e ele tem que decidir pela maturidade. Fantástico, fantástico. Então, olha, a dica aí é de ouro, né? Você que tem um filho, e aqui, obviamente, nós estamos falando nesse momento dos meninos, né? Você tem que contribuir para que o seu filho seja maduro. E o interessante, essa contribuição, muitas vezes, ela não vem plenamente pelo lado da mãe, pelo lado feminino. Sim. Porque masculinidade, ela é aprendida e ela só é aprendida através de homens. Não é natural se aprender sobre masculinidade no mundo das mulheres, nem no mundo dos outros garotos. Então, para aquelas que são mães solteiras, o ideal é você ter um tio, que é uma masculinidade forte, saudável. Você não tem o pai ali, infelizmente, então pega o tio e traz ele como referência. Pega um irmão da igreja e traz ele como referência. Traz um professor de algum esporte e traz ele como referência para que ele aprenda essa masculinidade saudável. Por quê? Porque a mulher, ela ensina naturalmente a feminilidade. E isso é lindo. Sim. Mas menina aprende o feminino, é natural. Mas o menino precisa aprender essa masculinidade saudável e forte com outros homens. E tem que ser intencional. Nós, como igreja, nós também como homens, nós precisamos dizer assim, nossa, aquele menino ali precisa de um referencial forte e firme de masculinidade. Então, eu vou sair com ele, eu vou conversar com ele sobre o futuro, eu vou ver quais são os pensamentos dele, para nós sermos esse referenciais de masculinidade para essa próxima geração. Cara, fantástico, fantástico. Pastor, eu sei que muitas pessoas estão nos assistindo e já estão querendo ali fazer perguntas, querendo bater um papo com o senhor. Pessoal que quer tirar uma dúvida, tem como entrar em contato com você, suas redes sociais, qual que é o seu Instagram, que é o cargo-chefe? O Instagram é o cargo-chefe, é David_S Borges, David_S Borges. Vou pedir para a Amandinha colocar na tela aqui então, para o pessoal poder identificar. Se você quer mandar uma pergunta para o pastor. David_S Borges, ou você pode também entrar em contato pelo Mais Profundo Oficial, que é o nome do nosso ministério, o Ministério Itinerante, né? Nós temos um ministério onde a Carol, ela fala sobre mesa posta, ela fala para as mulheres, ela também tem um ministério muito legal voltado para as mulheres, o que me motivou também a escrever para homens. Sim. E lá também eu falo para homens, a gente posta algumas coisas relacionadas à teologia. Então, Mais Profundo Oficial, também você consegue entrar em contato com a gente, ou david@maisprofundo.com. Olha só, então já está resolvido, que eu sei que muita gente aí reclamar, fala assim, mas eu queria também ouvir coisa para mulher, então Sim. Você vai seguir a esposa do pastor e vai ver o Instagram deles lá, que vai estar aqui, o @maisprofundo. Tá aqui os livros. Lá no seu Instagram tem um contato também, se a pessoa quiser adquirir seu livro, pastor. Sim. O site, www.maisprofundostore.com, só.com. E hoje em dia no Google aí, você jogar lá Mais Profundo, pastor David Borges, você vai com certeza encontrar. Tá aqui, já foi lançado, tem homem aí, e o que está sendo lançado agora, Resgate da Masculinidade. Tenho certeza que isso aqui vai abençoar muito a sua vida e a sua casa. Olha, o bate-papo aqui foi uma aula, tá? Que você deu pra gente. Foi sensacional conversar com você. Quero agradecer a Deus pela sua vida e te pedir pra gente encerrar. Se você tivesse com um menino hoje que não tem essa referência paterna, e é claro que a gente sabe que existem coisas que fogem ao controle da situação de uma mãe. Às vezes não são todas as mães que vão ter a oportunidade de buscar uma referência dessa para o filho, por mais variados motivos, né? Mas um menino desse, que estiver nos assistindo, se você pudesse dar um conselho para ele em relação à busca dessa referência, o que o senhor falaria? Então, para a busca de referência, eu falaria para ele, dependendo da idade dele, eu ia falar assim, seja criança, brinque, aproveite, se divirta. Mas quando você começar a chegar à idade de 10, 11, 12 anos, você vai começar a pensar na vida adulta. E para isso, você vai precisar de referenciais fortes, saudáveis de masculinidade.
Então, olhe para alguém que pode ser esse referencial na sua vida. Alguém que você pode aprender, alguém que vai te inspirar. Essas pessoas, elas não são perfeitas. Por quê? Porque nós temos falhas, nós temos erros, nós ainda buscamos a maturidade e agimos, de certa forma, imaturo em algumas áreas. Mas eu falaria para ele, além de você buscar um referencial forte, saudável de masculinidade, que você pode achar dentro da sua casa, ou até mesmo na igreja, ou até mesmo no seu colégio, busque o modelo de masculinidade. Porque referencial, você copia aquilo que está dando certo. Você copia aquilo que te inspira, mas o modelo, você pode copiar ele por inteiro. Referencial, nós temos o nosso pai, o nosso tio, o nosso avô, o nosso professor. Nós temos Davi, um homem segundo o coração de Deus. Nós temos Paulo, nós temos Moisés. Mas o modelo, nós podemos copiar tudo. Esses homens, eles erraram em algumas áreas. Mas Jesus, ele é o modelo da nossa masculinidade, onde nós podemos aprender como se relacionar, como tratar bem as pessoas, como viver de fato agradando o coração de Deus. E Jesus, Efésios capítulo 4, vai dizer que ele chegou à perfeita varonilidade. Ele foi um homem perfeito. No original é teleios aner, um homem completo. Ele chegou, algumas traduções dizem até como maturidade. Então ele é um nível de maturidade que você e eu precisamos alcançar. Então mesmo que você tenha alguma frustração com algum homem que passar pela sua vida, entenda que Jesus, ele nunca vai te frustrar. Ele é o modelo. Ele é o cara que você tem que ser realmente apaixonado por ele e buscar ser cada vez mais parecido com ele. Pastor, e hoje o senhor é professora do Seminário Teológico Carisma. Professor, desde 2018, me formei no Carisma, né? Quando eu vim para Belo Horizonte, Deus ele colocou no meu coração de vir para Belo Horizonte, eu não sabia o porquê, vim, passei 10 dias aqui, descobri o Carisma, e quando eu descobri o Carisma, rapidamente Deus me trouxe para cá, formei no Carisma e hoje tenho o privilégio de lecionar as matérias aí do Carisma. Olha só, e sua esposa é mineira? Minha esposa é mineira, então eu vim no Carisma. Mistério no meio disso tudo aí. Ela me deu aula no Carisma. Né? Quando eu vim aqui, ela morava no Rio, morou no Rio, em Niterói, 5 anos. Aí ela veio para dar aula ao mesmo tempo que eu vim para estudar. Então, a gente se encontrou ali, não começamos a nos relacionar naquele momento. 3 anos e meio depois que a gente começou a se relacionar e hoje a gente está aí. Temos um ministério itinerante, nós somos da Lagoinha Matriz, mas temos um ministério itinerante onde nós servimos a igreja dando aulas, ministrando, dando curso para homens e estamos juntos aí na caminhada. Cara, fantástico isso. Eu sou assim, um fã incondicional das pessoas que têm esse dom de mestre, de ensinar, de dar aula. E eu tenho dificuldade, tem muita coisa que às vezes assim eu sei, eu tenho aquilo na minha cabeça, mas eu não consigo explicar aquilo ali da forma que eu penso, né? E eu vejo algumas pessoas, né, que são mestres igual você e outros colegas também. Aí quando eles pegam aquele negócio, fala, aí eu assisto, vejo e falo, é isso que eu tentei falar e não consegui. Então assim, é muito legal. Agora você é pastor, escritor, professor, marido, pai. Cara, isso é muito novo ainda. Quantas coisas Deus ainda tem para fazer na sua vida, hein? Sim. Eu fico assim, eu encontro muitas pessoas que acham isso muito legal, mas ao mesmo tempo, quando eu chego no lugar, as pessoas veem isso como uma resistência, né? Eu vejo isso nas pessoas como uma resistência. Nossa, ele é muito novo, o que ele tem para me acrescentar? O que ele tem para falar? Então, ao mesmo tempo que isso é muito bom, quebra essa resistência, né? Eu encontro também muitas pessoas que criam um bloqueio e para tirar esse bloqueio, aí demora um pouquinho. Mas, para mim, eu acho que é essencial a gente se encontrar novo. Eu acho que foi até tarde. A sensação que a gente sempre tem é essa, que sempre é tarde. A gente podia ter nos encontrado antes, né? Ter encontrado o nosso propósito de vida antes e tal. Então, eu acho que foi tarde. Você foi criado na igreja? Fui criado na igreja até os 10 anos, mais ou menos. Parte da minha família era cristã, a parte do meu pai. Então, eu tive uma base muito boa na igreja. Minha adolescência ela foi meio conturbada, então eu acabei me afastando. Mas eu levei Jesus a sério com 17 anos de idade. 17 anos de idade, você firmou mesmo. Firmei, mas eu falei sim, mas é para pegar firme mesmo. Para não ficar naquele crente Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo. Falei assim, não, tem que ser sério, se eu for para a igreja tem que ser sério.
Aí foi a partir dos 17 anos. E quando que você conseguiu enxergar, reconhecer na sua vida que você falou, cara, eu dou conta de explicar os negócios aí com facilidade? E foi, sim, bem tarde. Foi assim, esse sentimento que a gente tem quando olha um professor que é um facilitador, né? O que a gente pensa? A gente pensa assim, nossa, que incrível. Que incrível. E a gente acaba se identificando. E foi nesse momento que eu falei assim, Deus me chamou para isso. Tá ardendo o negócio aqui dentro. Mas foi com 24, 25 anos de idade. Olha 24, só. 25 anos de idade. Quando eu estava fazendo o carisma, Deus ele colocou no meu coração que eu tinha esse chamado de mestre, chamado de ensinar. E eu comecei a mergulhar nos livros e daí que eu fui crescendo na igreja. Comecei a ensinar, porque antes a gente fica meio naquela busca de identidade. Então a gente copia até os outros. Aquele novo convertido que acaba copiando o estilo de um e de outro. Aí depois eu falei assim, nossa, eu não preciso copiar ninguém, eu posso falar da maneira normal, né? Conversando, explicando, porque aquele que tem o dom de mestre, que é o professor, você percebe ele até fora de sala de aula. Você está conversando com ele, você fala assim, nossa, ele, né, é um facilitador, ele geralmente coloca em 3 pontos, e eu comecei a perceber isso depois do carisma. O carisma foi o lugar onde que abriu os meus olhos e falou assim, não, agora é esse caminho mesmo, né? Eu nasci para isso, e é gostoso quando você se encontra. E aí você assumiu essa posição. Assumi essa posição. Ô pastor, sabe uma coisa que eu tenho muita curiosidade de sempre saber das pessoas, porque eu sei que quando a pessoa é um professor, e todos os professores têm meu respeito máximo, assim, porque realmente eu admiro muito os professores, eles acabam virando uma referência para quem está ali assistindo, não só uma referência, como um estilo de vida que ele quer ter, não, mas uma referência e falou, olha, o que essa pessoa fala tem um peso muito importante na minha vida, ela sabe resolver meus problemas, ela sabe tudo mais, e a gente começa a enxergar essa pessoa, né? Esse irmão, essa irmã, como uma pessoa que não passa por situação nenhuma de problema, né? Eu tinha uma professora no Carisma, muito querida, uma pessoa amada, que chama Silvia. E o marido dela é o Cássio Leite, né? Sim, me deu aula. Ela te deu aula? Ela é incrível. Então você sabe do que eu estou falando, sim, né? Sim. A Silvia é pessoa maravilhosa, eu amo demais ela e o Cássio. E eu olhava o jeito que ela ensinava e me explicava tudo, né? E eu ficava muito admirado, né? E um dia eu cheguei para ela no final da aula e falei assim, professora, deixa eu falar uma coisa. Eu queria muito ser assim, igual você, um dia, de todos os meus problemas pessoais, eu ter uma solução. Eu saber o que eu faço, né? Aí ela falou assim para você, aí ela falou assim comigo, olhou nos meus olhos e falou assim, quem te falou que eu tenho solução para todos os meus problemas pessoais? Aí ela explicou, falou, todo mundo tem problema, então a gente tem luta e tal, né? Então isso que eu queria te perguntar, pastor, você vai ali, você ensina, às vezes você acabou de dar uma aula ensinando a pessoa sobre um comportamento, sobre uma coisa, e quando vai para o dia a dia, o senhor enfrenta muita luta, você já passou por coisas que você falou assim, meu pai, eu vou ter que tomar uma posição aqui porque eu ensino isso e eu não estou conseguindo fazer. Sim, isso é incrível. Não no sentido de errar, de pecar, mas de luta mesmo, de suportar as coisas. Isso é incrível porque, às vezes, o professor ele está dando aula, assim como o pregador ele está ministrando, e Deus ele fala algo naquele momento que serve para ele. Então fala assim, nossa, eu estou falando isso daqui, mas realmente serve para mim. Por quê? Porque até agora eu não tinha aberto os meus olhos em relação a isso. Então tem coisa que vem revelação na hora. E a pessoa fala, nossa, eu preciso viver isso. E tem outras coisas que a gente se cobra mesmo. Por quê? Geralmente, essa semana, por exemplo, estou dando aula de crescimento espiritual. E eu falo, na semana que eu estou dando aula de crescimento espiritual, geralmente é onde eu sou mais testado na minha maturidade, né? No crescimento espiritual. Então, as pessoas às vezes pensam isso, né? Que o professor ele não tem problemas. Na verdade, o professor ele apenas chegou primeiro. Né? Qual é a diferença entre mim e os alunos? É que eu cheguei primeiro, adquiri aquele conhecimento, reconheci, né? Identifiquei que eu tenho aquele chamado e, né, através desse conhecimento e de desenvolver essa habilidade, eu estou ali. Então, eu não sou melhor do que eles simplesmente porque eu estou ali na frente.
Entende? Isso a gente precisa entender. Talvez com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de habilidade, de prática, e se for o chamado daquele aluno, ele também vai estar no mesmo lugar e às vezes vai alcançar um público muito maior do que eu. E a gente precisa pensar isso, porque às vezes eu sou mais maduro em alguma área do que o aluno, mas tem muitos alunos que são mais maduros em outras áreas do que eu. E a gente precisa trazer esse senso de realidade para dentro da turma também. Interessante isso que o senhor está dizendo, que é realmente dessa forma que depois a gente começa a ver, né, e pensar nas coisas, fala, cara, ele adquiriu um conhecimento que eu não tenho ainda. Sim. Né, que eu não tenho ainda. Muito interessante. Pastor, comentar uma coisa com o senhor que eu quero ver sua explicação. Eu sei, o senhor é além de inteligente, um homem muito sábio, e existe um versículo na Bíblia que fala assim, olha, a letra mata e o espírito vivifica, né? Em algum momento da sua caminhada, e você até me desculpa, talvez o que eu vou te contar nem tem a ver com esse versículo, cara, esquece, você está teologicamente errado, você está falando aí bobagem, esquece. Mas assim, ao longo dessa caminhada teológica, que a gente vê as pessoas estudando, se aprofundando na letra, né? A gente nota e ouve as histórias de algumas pessoas assim que esfriaram na fé, porque estudaram muito, começou a adquirir um conhecimento sobre Deus, sobre as Escrituras, que é como se ela começasse a ter uma autossuficiência de saber das coisas e esfria espiritualmente. Isso de fato acontece? Esse versículo tem a ver exatamente com isso? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Porque tem algumas interpretações de acordo com esse versículo. A verdade é que se a letra ela vier sozinha, ela por si só, ela não tem vida. Entende? Tem muitas pessoas que já leram a Bíblia diversas vezes e não teve a sua vida transformada pela Bíblia. Mas espera aí, mas não é só ler a Bíblia que eu me converto, que a minha vida se transforma? Não, não é só a letra, é com o Espírito. Eu dou aula em vários seminários, mas o Seminário Teológico Carisma, que foi o que me formou também, e hoje eu dou aula, eu tenho orgulho de falar dele porque ele é um seminário bíblico e do Espírito, é o seminário da palavra e do Espírito. Então, o erro que ocorre é que as pessoas vão muito para a letra nesse sentido, né? No sentido literal, no sentido de lei, no sentido, sabe, sem a revelação do Espírito. Então, infelizmente, é isso que matou Jesus. Sim. Os mestres da lei, os fariseus, eles tinham a letra, mas eles não tinham o Espírito. Entende? Essa é a diferença. E às vezes a gente acha, nossa, quem matou Jesus e tal, e a gente esquece que foram os fariseus, que foram aqueles que tinham um grande conhecimento sobre a lei de Deus. Então é nesse sentido, se você lê a Bíblia apenas por ler com o seu intelecto, você não consegue ter o discernimento, porque, né, está escrito em 1 Coríntios que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então o homem natural, quando ele lê a Bíblia, ele não consegue discernir, porque a Bíblia é um livro espiritual. Então acaba que a Bíblia por si só, né, a letra por si só, sem o Espírito, ela acaba trazendo algumas heresias, alguns pesos, né, que acaba saindo da essência do Evangelho. Sim. É por isso que muitas pessoas que são naturais, que não se converteram, que não nasceram de novo, elas leem a Bíblia e elas, infelizmente, elas acabam apostatando da fé, acabam abandonando a fé. E isso é triste, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Sim. Então é triste a gente ver muitas pessoas se desviando e usando a própria palavra para o bem próprio, ou para manipular as pessoas. Isso é ruim. Mas o interessante Jesus ele fala, errais por não conhecer o poder de Deus e as Escrituras. Então a gente tem que andar nesse equilíbrio de... eu estou no seminário, eu estou aprendendo a palavra, eu estou estudando sozinho. Peraí, você vai buscar as Escrituras sim, mas procura o poder de Deus, procura o Espírito Santo, que é aquele que te guia por toda a palavra, é aquele que te revela a palavra, entende? Porque a palavra ela foi inspirada por Deus, então o homem natural ele vai ter essa dificuldade de discernir e colocar em prática na vida dele. Sim, eu sei que muita gente que está nos assistindo, né? E pelo menos quando eu fiz o Carisma, tinha pessoas assim de todas as idades, né? De todas as idades. E você viu que essas pessoas tinham em comum, além
além de estar ali matriculado naquela escola, era sede por Deus, né? Sede por Deus. Tem um colega meu muito querido que chama Anfrísio, e ele morava, na época, hoje eu não sei onde que ele está morando, mas ele morava ali pertinho da igreja, acho que o apelido dele era Didio, uma coisa assim, e ele foi estudar com a gente, né? E ele era de uma idade diferente da nossa, né? Mas eu observava assim, a sede que ele tinha de Deus, né? E a sede que os jovens tinham de Deus. Então eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo, quando elas escutam uma palavra assim de uma pessoa que é mestre, de uma pessoa que é professor, que entende das coisas teológicas, desperta muito desejo na pessoa de buscar, né? Ela fala, agora eu quero fazer um curso bíblico, eu quero conhecer, eu quero aprofundar. Na prática, pastor, o que as pessoas precisam fazer, né, para que elas tenham esse equilíbrio de aprofundar na palavra de Deus e não se desviar da palavra? E eu queria acrescentar, quando a gente fala se desviar da palavra, a gente sempre coloca essa conotação dentro da igreja, assim, da pessoa sair para o mundo e largar a igreja, largar Jesus. Não, mas às vezes assim, dentro da igreja, né? Como esses fariseus que atacaram Jesus. E você foi muito sábio nisso aí, dizer, assim, esclarecer, Jesus morreu por causa disso. Então, às vezes, dentro da igreja mesmo, a pessoa não ficar radical, não ir para esse caminho. Na prática, o que o senhor acha que ela precisa fazer? Discipulado. Porque esse novo convertido, a pessoa que acaba de entrar na igreja, a pessoa que tem esse encontro com Jesus, ela tem muita sede, é o que você disse. Ela tem muita sede, então ela tem muitas dúvidas também. Então, ela vai buscar na Bíblia, Deus vai falar com ela, mas ela vai ter muitas dúvidas. E nessas dúvidas, ela precisa ter alguém que oriente ela, um cristão maduro que possa orientar ela e trazer o equilíbrio às interpretações, às possíveis interpretações bíblicas. Então, uma pessoa, quando ela começa a estudar a Bíblia e ela tem um discipulador, onde ela pode falar assim, mas e isso? E como é que é isso? E por que aconteceu isso? E por que Deus agiu dessa maneira? Quando ela tem esse discipulador ele dá um norte. Sabe, não é um discipulador imaturo, né? É aquele discipulador que vai alienar a pessoa e vai fazer a pessoa pensar da maneira dele. Até porque, quando você vai estudando cada vez mais a teologia, você vai vendo que nas coisas básicas, concordância. Nas coisas mais teológicas, tolerância. Por quê? Porque existem diversas linhas ali, né? A Bíblia não é fechada, né, nas questões mais teológicas. Então, um bom discipulador que vai orientar esse novo convertido vai falar assim, olha, existem essas 2 maneiras de você pensar, essas 3 maneiras de você pensar. Você vai achar pessoas que pensam dessa forma e não é pecado, não é errado. E vai achar maneiro pessoas que pensam dessa outra forma. Então você pode criar a sua teologia. Nessas coisas básicas aqui, aí não, eu estou te instruindo. Fundamento da fé, crescimento espiritual, justiça de Deus, tudo que tem a ver com a base do evangelho, todo mundo tem que concordar. E ele vai instruindo esse novo convertido. E sempre essa instrução, ela vai ser baseada nas práticas espirituais. Então esse discipulador, por ele ser mais, ter uma caminhada mais longa, de busca e tal, ele vai levar ele, não vai dar respostas prontas, mas ele vai falar assim, você vai ler, agora você vai ver outra versão, agora você vai orar para pedir o Espírito Santo para te falar dentro desse texto, agora você vai fazer um propósito com Deus, porque isso daqui eu vejo que você precisa melhorar. Então esse discipulador é o cara que norteia. Nós precisamos de discipuladores hoje em dia. Não é alguém que vai gerar uma dependência dele, mas é alguém que vai ensinar esse novo convertido, essa pessoa, a ser mais dependente de Jesus, mas ele vai ensinar os caminhos para isso. Fantástico, fantástico. Pastor, de 17 anos de idade, que o senhor firmou com Jesus, e aí o senhor veio crescendo na palavra, se viu ali com esse dom de mestre. Em algum momento você olhou e falou assim, opa, peraí, eu preciso orar, eu preciso buscar de Deus, que eu tô me perdendo nisso aqui, mas o senhor não vai responder agora não. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial, nós vamos ouvir essa resposta.